Olá, alunos do 9º ano. Vamos a mais uma aula essa semana, dando continuidade ao nosso assunto de evolução. Hoje veremos sobre adaptações dos seres vivos. Ao longo do processo evolutivo, alguns organismos sofreram transformações que lhes possibilitaram maiores chances de sobrevivência no meio ambiente, ajustando-se morfologicamente e fisiologicamente ao ecossistema em que vivem. A essas transformações selecionadas pelo meio ambiente e ocasionadas por mutações, nós chamamos de adaptação. Então, transformações que ocorrem com os seres vivos devido à seleção natural, né? Ou seja, em que o ambiente seleciona essas transformações, e também transformações devido a mutações genéticas, nós chamamos isso de adaptação. E a adaptação dos seres vivos está relacionada a alguns mecanismos, como de defesa, de reprodução, de locomoção, de alimentação e condições climatológicas desfavoráveis. Então, se o ser vivo se adapta bem ao ambiente, ele é selecionado, né, pelo ambiente, ele tem maior chance de sobrevivência e, consequentemente, esses mecanismos, né, de defesa, de alimentação, vai estar mais favorável para ele. Vai estar mais, ele consegue se adaptar melhor com esses mecanismos. O mimetismo e a camuflagem são exemplos típicos de adaptação. No mimetismo, uma espécie exibe uma característica muito similar à de outra espécie, o que lhe confere vantagens ao ambiente, como a proteção contra predadores e presas, né? Então, o mimetismo e a camuflagem são dois tipos de adaptações que são parecidas, mas nós vamos ver bem nítida a diferença na imagem a seguir. Já a camuflagem, o que acontece? A espécie é capaz de imitar o aspecto do ambiente, dificultando ser notada por predadores. Então, no mimetismo, a espécie, uma característica dela é igual, similar à de outra espécie. Na camuflagem, uma característica dela imita o aspecto do ambiente. Então, tem essa diferença. Então, a diferença entre camuflagem e mimetismo, quero que vocês observem bem aqui. Na camuflagem, os indivíduos são capazes de imitar o aspecto do ambiente em que estão. E assim eles não são notados pelos predadores, né? Então, ali na imagem, por exemplo, esse animal é confundido com a folha seca. Se a gente não olhar bem, a gente não percebe que tem um ser vivo ali. Parece que é tudo folha, né? Então, isso chama-se camuflagem. A gente fala que o ser vivo ele se camufla atrás de um aspecto do meio ambiente, de uma estrutura ali do meio ambiente, por exemplo, de uma árvore, né? De uma folha. Então, ele se camufla. Já no mimetismo, os indivíduos apresentam cores ou formas similares, iguais, né, a outros organismos, certo? Então, é uma forma de proteção. Então, de repente, um animal, ele imita a cor de um que outros animais tenham mais medo. Então, isso faz com que ele se protege, né, que outros animais sintam medo dele também. Essa é a ideia, né? Então, portanto, camuflagem e mimetismo são dois exemplos de adaptações. Especiação e ancestralidade. O processo de formação de novas espécies chama-se especiação. Então, para que esse processo ocorra, algumas condições são necessárias, como a variabilidade, que é a diferença entre os indivíduos da mesma espécie,
A seleção natural tem que estar atuante e o isolamento reprodutivo, que ocorre quando duas populações de uma mesma espécie original se tornam diferentes entre si, né, devido a um aspecto que chama barreira geográfica, até o ponto de a reprodução entre essas duas espécies não ocorrer mais, não ser possível mais, porque vão ser espécies distintas, certo? Então, esse processo chamado especiação ocorre devido a essas condições aí, a variabilidade, a seleção natural e o isolamento reprodutivo. Mas a especiação é muito importante para a natureza, né? Porque é necessária a formação de novas espécies. A especiação alopátrica acontece quando duas populações de uma espécie são separadas por uma barreira geográfica, como eu disse ali. Essa barreira geográfica, que pode ser uma montanha, um deserto ou uma floresta, por exemplo, causa uma separação espacial, que é chamada alopatria. Nesse caso, falamos que ocorreu um isolamento geográfico. Então, uma população, né, original, ela pode ser separada por uma barreira geográfica e, devido a essa barreira, vão ter, a partir dali, duas espécies diferentes, certo? Quando essas populações se separam, então, podem sofrer diferentes pressões, uma vez que estão em áreas diferentes. Essas pressões, com o passar do tempo, fazem com que ocorra uma divergência genética e, consequentemente, um possível isolamento reprodutivo. Então, a partir do momento que existe uma barreira geográfica entre uma população, vai ocorrer toda essa situação, né? E esse tipo de especiação chama especiação alopátrica. Existem vários tipos de especiação. Então, aqui nós temos um exemplo de especiação em que há a barreira geográfica. Então, ali, uma população de besouros, todos da mesma espécie. Com o passar do tempo, essa população sofre com o aparecimento de uma barreira, representada ali em azul. Essa barreira divide uma população original em duas. Assim ocorre o isolamento geográfico, né? O chamado isolamento geográfico. Como as condições ambientais não são idênticas nos dois lados da barreira, gente, o processo de seleção natural atua diferente sobre as duas populações e elas passam a evoluir diferente, né? A evoluir independente uma das outras. Com o tempo, devido à modificação, né, de cada uma, não tem possibilidade nenhuma de ter uma reprodução entre elas. E assim ocorre o isolamento reprodutivo. Como vocês podem ver aí, no começo era mais ou menos tudo igual, né, em cores, né, em aspecto, aí os besouros. E no fim, quando houve esse isolamento geográfico e o isolamento reprodutivo, nós vamos ter duas espécies diferentes. Vamos ter novas espécies, né? Então, vocês veem aí uma espécie de todos os besouros de uma cor, no fim, né? E a outra espécie de outra cor. Então, isso é um tipo de especiação. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Tenham uma excelente semana e até mais.